Meus amigos, minhas amigas, estamos de volta aqui na Metacosmo, um lugar para o despertar e expansão da consciência com o uso da inteligência natural. Meu nome é Fernando Avance e a live de hoje, que está sendo transmitida ao vivo pelo Instagram, ela tem como tema o poder do mestre interior. Essa semana nós estamos trabalhando o implante neutro. E qual que é a razão de você fazer o implante neutro? Está exatamente na mudança de fase da humanidade. Poderíamos dizer que a humanidade ela teve duas grandes fases, mas o planeta Gaia três grandes fases: a pré-humanidade, a humanidade em si e uma pós-humanidade. Vamos analisar um pouco essas três fases. A pré-humanidade poderíamos dizer que começou lá da origem do planeta, quando aconteceu isso mais ou menos há uns 4 bilhões de anos, quando o planeta começou o seu processo de formação, e até por volta dos anos 200 mil antes de Cristo, ou 250 mil antes de Cristo, que esse número ainda não está bem claro, praticamente o planeta não tinha vida só de animais, vegetais e minerais. Por volta de 250 mil anos atrás, iniciou-se um processo de humanização do planeta, mas ainda nós estamos falando do pré-humano. Aí por volta de 50 mil anos atrás, houve uma mutação genética, e aí surgiram duas civilizações, as Lemurianas e a Atlântida, e há 15 mil anos atrás surgiu a raça adâmica. Mas, nessa mutação genética, uma das principais mudanças, primeiro, nessa época o homem era o Homo erectus, ou seja, ele já tinha desenvolvido a sua coluna vertebral ereta. Por volta dessa época foi também feita a mutação genética, e uma das principais implantações foi a implantação do aparelho fonético. Qual que é o aparelho fonético? É exatamente o seu sistema respiratório, todo ele, a sua garganta com as cordas vocais, todo o sistema da boca, que inclui o céu da boca e a dentição, que permite a fala, e também as suas narinas. Ou seja, esse conjunto é considerado o aparelho fonético. É de lá que sai toda a produção da fala. E com isso, a humanidade começou a realmente fazer uma grande mudança, saindo da pré-humanidade para a humanidade. Por que isso aconteceu? Porque a fala é um dos principais fatores de desenvolvimento, de evolução do humano. Por que a fala é um desses principais fatores? Porque através da fala você constrói palavras, e as palavras geram o pensamento, e o pensamento gera a imaginação. E com a imaginação, o humano começou então a desenvolver técnicas e ferramentas para utilizar dentro do planeta Gaia, além do seu corpo. Porque até antes da fala não havia o processo de imaginação dos seres humanos. E aí você já conhece o homem da pré-história, que começa primeiro desenvolvendo um machadinho, um martelo com pedra, que são as primeiras ferramentas que os humanos desenvolveram, e depois a roda, e aí tem toda a evolução para um cesto, e as lanças, e até chegarmos aos dias de hoje. Nesse processo de evolução, perceba que a fala é fundamental para que isso ocorra. Com isso, o que aconteceu? Nasce também a cultura. Por que a cultura? A cultura é aquele conhecimento que é transmitido de geração para geração. Naquela época ainda não havia a escrita, então a transmissão desse conhecimento era feito através de forma oral, ou seja, os pais passavam para filhos. Se concorda comigo que esse processo atrapalhava um pouco a evolução, porque era muito lento, muitas coisas não eram transmitidas, até que os humanos desenvolvem uma outra grande técnica, que é exatamente a técnica da escrita, da caligrafia. E com a técnica da escrita, nós começamos então a ter um maior desenvolvimento cultural, e as ferramentas começam a ser
elaborado, ou seja, a técnica começa a ser mais trabalhada no humano. Essa técnica, né, foi desenvolvida até chegarmos ao século XV. No século XV, Gutenberg, o inventor da tipografia, ele traz uma grande revolução na parte de comunicação do humano, que traz um grande desenvolvimento da humanidade. Gutenberg, né, que criou a tipografia, né, que desenvolveu a tipografia, e automaticamente aquilo que era escrito passou a ser, né, publicado em livros, né? Surgem então os livros, e os livros permitem inclusive grandes desenvolvimentos da ciência e também o desenvolvimento da chamada Revolução Industrial. Mas uma grande coisa aconteceu na Revolução Industrial. Até o nome técnica evoluiu para tecnologia. Por quê? Foi pela primeira vez que o humano colocou a sua técnica dentro das máquinas. E por isso, aí na Revolução Industrial, surge a palavra tecnologia. Muito bem. Depois desse grande passo evolutivo da humanidade, outro grande passo foi a fotografia. A fotografia fez com que a gente pudesse guardar imagens dentro dos papéis, dentro dos livros. E com isso a cultura começou a desenvolver cada vez mais. Até que nós chegamos, né, no século XIX, quando começa o desenvolvimento da energia elétrica e com isso surgem os aparelhos eletrônicos. Com os aparelhos eletrônicos, nós começamos então a desenvolver a comunicação em massa. E é aí que a cultura então começa a se massificar, né? Com o desenvolvimento dos aparelhos eletrônicos surge primeiro o telégrafo, depois o rádio, depois a questão do cinema e finalmente chegamos à televisão. Todos esses desenvolvimentos foram mudando a maneira do humano trabalhar, né? A sua evolução. Até que lá pelos anos 80 surge um pequeno aparelho que transforma também a televisão, que é o controle remoto, né? Até então, vocês não imaginam, quem não viveu antes de 80, para você mudar um canal, você tinha que levantar, ir até a televisão e trocar o canal. Parece fácil, mas não é uma coisa tão... A pessoa deixava lá passar e pronto. Mas com o controle remoto, as pessoas começaram o quê? A ter controle sobre aquilo que eles queriam assistir. E junto com o controle remoto, naquela época, surgiu também os videocassetes, as locadoras, né? Vocês, né, lembram da época das locadoras de vídeo, e surge também os gravadores. Todas essas tecnologias, elas foram um pré-advento da tecnologia digital que começa a ter muita força no final dos anos 80 e início dos anos 90 com a expansão da internet. Muito bem. Com a expansão da internet, nós fomos desenvolvendo, teve a web 1.0, 2.0 e hoje nós estamos na web 3.0, que é essa alta tecnologia digital, que nós estamos chegando agora ao 5G, mas percebam que cada vez mais a tecnologia vai, digamos assim, unindo-se às necessidades humanas. De tal maneira que a cultura hoje se tornou global graças à internet e tem mais. Hoje, praticamente, o humano não consegue mais viver sem a internet, porque todos os sistemas, televisão, energia elétrica, distribuição de água, distribuição de alimentos, para você fazer uma compra no supermercado ou então para você ir no banco, tudo utiliza internet. Tanto é assim que esses dias eu comentei com vocês que a Austrália amanheceu com 40% da população sem internet. Foi um caos, porque o transporte não funciona, hospitais têm problemas, nem a porta de entrada do prédio os trabalhadores conseguiam, porque tudo está pela internet. Bom, com isso nós estamos chegando ao século XXI, onde a internet começa a desenvolver novas tecnologias, tipo, né,
o metaverso, a tecnologia, por exemplo, da internet das coisas, que permite a cidade digital, permite que sua casa seja totalmente com tecnologia. Você pode hoje até acender luz, apagar a luz com a internet, tem geladeira já conectada à internet, os carros são conectados à internet, tudo está sendo conexão com a internet, né? E cada vez mais o humano vai se vinculando à questão da tecnologia. Tanto é assim que hoje a gente já não consegue mais viver sem a tecnologia. Tanto é assim que antes a gente torcia para que o sistema caísse. Hoje a gente reza para que o sistema não caia, porque ficar sem internet é um caos para a cidade, para todos os processos. Mas observe uma coisa que é muito importante, que aí é a passagem da humanidade para a pós-humanidade. O que está acontecendo? Bom, eu vou citar duas coisas que estão acontecendo que são muito interessantes, podem ser negativas ou podem ser positivas. Uma delas, por exemplo, Elon Musk, por exemplo, está desenvolvendo um chip que vai permitir, por exemplo, que aquelas pessoas que têm deficiência visual, que são cegas, possam voltar a enxergar. Isto é fruto da internet. Uma outra tecnologia, estão desenvolvendo hoje pernas, trocando o braço, a pessoa que perde o braço tem o braço mecânico, tudo isso conectado e fazendo com que o humano, cada vez mais, esse robô bioenergético, também comece a entrar na tecnologia. Porque até antes, a tecnologia, a técnica, era colocada no máximo até a máquina, após a Revolução Industrial. Agora, a técnica, a tecnologia está sendo colocada dentro do humano. Isso que significa? Bom, vamos dizer uma coisa que a tecnologia pode fazer. Com a física quântica, por exemplo, hoje a química já desenvolveu tecnologia que ela consegue trocar as proteínas do seu corpo, inclusive alterando o DNA. Cada vez mais nós estamos entrando nesta tecnologia e o humano meio que está se vinculando à tecnologia. Nos anos 80, nos anos 90, existia até um seriado chamado Cyborg. Será que a humanidade está transformando o ser humano em verdadeiros ciborgues? E o que isso significa? O próprio Elon Musk, lá, ele esteve em Londres nesses dias atrás, e numa reunião com o primeiro-ministro britânico, ele no seu discurso chegou a dizer: a inteligência artificial irá substituir todos os empregos dos humanos, e os humanos irão somente trabalhar por diversão, por entretenimento, por hobby. Bom, de uma certa maneira, hoje nós já sabemos que todo esse corpo bioenergético pode ser alterado pelas tecnologias. No entanto, nós sabemos também que se as tecnologias vão substituir o trabalho humano, isso pode significar uma mudança dos propósitos do humano. Por quê? Em breve, daqui uns 10 anos, nós poderemos estar conversando com uma pessoa e de repente ela está com uma lente de contato acessando a internet. Já está sendo desenvolvido isso, a Google está desenvolvendo esse tipo de trabalho. Uma lente que tenha inteligência artificial. Poderemos ter cérebros já com chips de inteligência artificial e a gente vai estar conversando, trocando o maior papo com a pessoa e na verdade ela é um ciborgue. Bom, um outro processo que está acontecendo, que também vale a pena a gente avaliar, é o seguinte: à medida que a internet foi se desenvolvendo, foram surgindo as redes sociais, cada vez mais o humano deixou de... Primeiro, antigamente, o grande sentido dos 5 sentidos, o que tinha mais apurado, o que era mais desenvolvido e que também mais transmitia a cultura, era exatamente a fala.
a fala e a audição. Com o advento de Gutenberg, os livros, a visão começou a ser trabalhada de uma forma mais apurada. E aí, com o advento da internet e das redes sociais, cada vez mais a gente tem visualização de muitas imagens. E isso está atrapalhando um fator na mente humana, que é, quanto mais você fica assistindo coisas, menos você pensa. E quanto menos você pensa, menos você tem imaginação. E isso está atrapalhando a criatividade dos seres humanos. E isso está começando uma decadência. Por quê? A visão, de uma certa maneira, ela tira esse potencial que tinha da imaginação. Bom, vocês estão percebendo que tudo isso está gerando o quê? Um novo humano, um neo-humano. E você, que é guerreiro da luz, precisa pensar além da caixa. Ou seja, nós temos que pensar além do humano. O que é após a humanidade? Como que será esse novo humano? É por isso que nessa semana, e no 6º capítulo do Código da Consciência, que é o curso básico do Código da Consciência, que já está disponível, foi publicado ontem. E se você não está participando desses cursos, é importante que você participe, porque lá você vai ter todos esses conhecimentos com detalhes. E nós estamos colocando no 6º capítulo, ou seja, no sexto módulo, nós estamos colocando exatamente o implante neutro. O implante neutro é uma tecnologia espiritual. Por quê? À medida que vai surgindo um novo humano, e esse novo humano vai para a 5ª dimensão, sai da 3ª e vai para a 5ª dimensão, deixa um planeta de experiências e provas e passa para um planeta de regeneração, o que está acontecendo? Está acontecendo que não vai ter mais necessidade do karma. Porque as tecnologias estão desenvolvendo de tal maneira, inclusive as tecnologias psíquicas e as tecnologias espirituais, que você vai ter acesso direto ao seu karma. Então não faz mais sentido o modelo da roda de Sansara, os processos de reencarnação e todos esses processos. Portanto, a possibilidade de você fazer o implante neutro é exatamente preparando você para esse novo humano. Por quê? Os únicos seres que irão conseguir ter sentido na vida, por quê? À medida que a inteligência artificial substitui o humano dentro do trabalho, o humano precisa repensar a sua existência no planeta Gaia. O humano, desculpa, o humano precisa repensar o seu significado de existência. E aí o que acontece? Os únicos humanos que terão a capacidade de viver num planeta onde a tecnologia praticamente substituiu o velho humano são aqueles que sabem usar o poder do mestre interior. O que isso significa? A partir do modelo do novo homem, do novo humano, então nós tivemos o Homo erectus, depois o Homo sapiens sapiens, e depois nós teríamos agora um novo humano, que seria o Homo Deus. Deus, não com D maiúsculo, Deus com D minúsculo ainda, porque nós somos imperfeitos. O Homo Deus, na verdade, é aquilo que Jesus já dizia: vós sois deuses. O Salmo dizia isso. Lá na porta de entrada do templo de Delfos, lá em Atenas, estava escrito: conhece-te a ti mesmo e conhecereis os deuses e o universo. Quem são os deuses? É exatamente esse neo-humano que deixa de ser Homo sapiens sapiens e passa a ser Homo Deus. E o Homo Deus, ele tem como principais características exatamente aquilo que nós estamos estudando no implante neutro. Perceba que o primeiro grande poder do Homo Deus, é a alteração do seu poder da palavra, que foi a live que nós fizemos no domingo passado.
Com o poder da palavra, uma das palavras que nós mais trabalhamos no implante neutro é exatamente o perdão. O segundo poder é o poder da criança interior. E o poder da criança interior gera o quê? Saúde no seu corpo. O Homo Deus, ele tem uma manifestação da saúde muito mais superior do que o velho humano. Tanto é assim que várias doenças vão ser curadas, a medicina vai ser totalmente trocada, porque existe uma nova medicina, que é a medicina energética, a medicina vibracional, e isso altera todo o sistema biológico do humano. O terceiro que nós falamos é exatamente, o poder do humor. Vocês se lembram que nós falamos que uma das manifestações do Homo Deus é exatamente a felicidade, é o ser feliz. E agora, o poder do amor, o poder do mestre interior. E o mestre interior tem como principal característica a manifestação no mundo dos 4 atributos divinos, que é o amor, a compaixão, o perdão e o respeito. Veja que os humanos, o novo humano, será um humano que não precisa de um mestre externo. Ele não precisa de um salvador externo. Ele não precisa de um guru. Ele não precisa de, digamos assim, de santos, de altares. Não precisa de líderes religiosos. Não. O Homo Deus é aquele que tem Deus dentro de si e manifesta Deus. E ao manifestar Deus, esse não será substituído em hipótese alguma pela inteligência artificial. Por quê? O Homo Deus, ele tem a capacidade de pensar além da caixa. Humanamente além de tudo. Esse é o slogan da Metacosmo. É a mente além de tudo. E a mente além de tudo tem a capacidade da imaginação, por usar o poder da palavra, o poder da criança interior, o poder do humor e o poder do mestre interior e o poder da paz interior, coisa que a inteligência artificial alguma irá conseguir substituir o humano. Em outras palavras, nós estamos no momento de redescobrir a essência, a lógica da nossa existência aqui na face da Terra. E quem não conseguir descobrir isso aí, quem não trabalhar, e por isso nós estamos trabalhando o Código da Consciência, por quê? Da mesma maneira que a comunicação alterou toda a evolução humana, essa nova comunicação, que não é mais uma comunicação dimensional, porque a comunicação dimensional a internet faz, e sim uma comunicação multidimensional. E é por isso que nós falamos da necessidade de você compreender como funciona o Código da Consciência, que é o seu plano físico, o seu plano astral, o seu plano mental e o seu plano espiritual. Porque a nova comunicação será a comunicação espiritual, a comunicação multidimensional. É uma nova maneira de nós comunicarmos, e isto trará um neo-humano, um pós-humano, ou seja, uma nova visão do humano. Por isso, o poder do mestre interior, ele tem como principal afirmações: eu amo, eu posso amar, eu mereço o amor, eu errei, eu sou o amor, eu posso amar, eu mereço o amor, eu aceito o amor e eu agradeço o amor. Esse é o poder do mestre interior, que estará dentro do neo-humano, dentro daqueles que pensam além da atual humanidade. E é por isso que você precisa aprofundar ainda mais esse conhecimento. Tá bom? Acho que já demos o nosso tempo. Tem alguma pergunta? Não? Então tá bom. Então esse é mais um conhecimento
Eu acredito que é importante vocês terem. E eu queria, antes de mais nada, né, agradecer. Tem muitas pessoas italianas que estão entrando, né, no nosso grupo, italianos mesmo, não são brasileiros que estão vivendo na Itália, não, são italianos mesmo. Eu quero saudá-los. Só hoje parece mais de 15 italianos entraram no nosso grupo de estudo lá da Metacosmo. Veja como que esse conhecimento está sendo difundido não só aqui no Brasil, né, mas em outros países, principalmente na Europa, em Portugal, na Itália. Uma saudação a todos os nossos irmãos da Europa e do resto do mundo, tá bom? Seja magnífico, seja eterno, seja o amor. Assim é.